Denise, por acaso você gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Claro, vamos sim. Vamos elevar o nosso pensamento até o plano espiritual, pedindo a colaboração de todos aqueles que nos assistem nesse momento, para poder entender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Senhor, sobre os ensinamentos de Joana de Ângeles, permitindo com que a gente leve para o nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos aqui. E junto com o plano espiritual, elevar o nosso pensamento ainda mais até o nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a sua orientação, pedindo o entendimento, pedindo bênçãos para esse grupo, que ele continue unido, que ele se fortaleça na fé, no conhecimento da sua palavra. Que assim seja. Obrigado, Denise. Vamos. Imagino que vocês estejam vendo essa marquinha significa que nós estudamos esse slide na semana passada. Antes que a gente retome, principalmente para a Raíssa, nós estamos estudando, se eu não estou enganado, é o 6º ou 7º livro da série, que é o Desperte e Seja Feliz. Né? Os capítulos dele são mais curtinhos do que os livros anteriores. Então, a gente quase faz um capítulo por aula, por reunião, né? Quase. Então, dá 1h30, só para você reunião, para terminar um capítulo, em geral. Às vezes, assim, dá muita discussão e a gente não tem pressa, né? Então, assim, é importante, né, assim, que se houver dúvida, a gente fique até a dúvida ser sanada. Aqui, nesse capítulo, que é o Curas, né, então, nesse slide particularmente, então, tanto, né, na área das terapias da medicina terrena, mas também, certamente, nas terapias alternativas, é possível que haja um retorno à recidiva, né? Assim, de doenças de caráter psíquicos, de caráter psicossomáticos, e se a pessoa não tem uma mudança correspondente, ela fala, né, de hábitos mentais, eu diria, de pensamentos e comportamentos. Sem isso, você não solidifica a, o processo de cura. E mais o processo definitivo de cura passa pela mente ou, se você quiser, pelo espírito. E ela usa, né, uma palavra que aqui eu fiz uma brincadeira na semana passada, né, um palavrão, né, psiconeuroimunologia, que foi uma proposta que Daniel Goleman fez, é médico, um dos criadores, né, da inteligência emocional, criadores no sentido, descreveu, né, assim, o que é a inteligência emocional, e ele fala, né, assim, que não é possível separar, né, essas três áreas: o psíquico, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Naturalmente, o que a gente está falando que na interface entre o espírito, se você quiser, o emocional e o sistema nervoso, nasce muitas das situações que nós padecemos, né? Então, um exemplo bem explorado por Goleman é a questão do estresse, né? Que
é evidente, né? A ansiedade, ela está no nível emocional, portanto, ela está na área do espírito. Porém, ela se manifesta no corpo físico, nessa interface entre espírito e sistema nervoso, através dos neurotransmissores, que vão afetar pelo sistema nervoso praticamente todas as áreas do corpo. E, entre outras coisas, afeta o sistema imunológico. Então, para nossa infelicidade, a ansiedade, ela inibe, né, a movimentação dos agentes combativos do sistema imunológico. E, por isso, Goleman diz que não é possível separar esses três. É por isso que ele cria, né, assim, uma nova disciplina, psiconeuroimunologia. E é evidente, né, assim, o que você pensa, o que você cultiva, você se torna. É o que ela está afirmando aqui. E ela conclui, né, assim, e aqui a gente está só lembrando, né, assim, o que a gente estudou. A cura é quando você faz essa integração aí nos propósitos, né, superiores da vida. Então, a própria questão do otimismo, a, a busca de uma espiritualidade, do entendimento, por exemplo, né, assim, a gente acabou de falar de ansiedade. Jesus tem propostas, né, assim, que combatem esses estados emocionais negativos. Um que a gente explorou na semana passada foi o perdão. O perdão é necessário, né, assim, porque você, se não faz isso, você se liga, né, à pessoa que te causou mágoa, que te prejudicou, não sei. Mas ele tem, né, Jesus, um programa de combate à ansiedade, né, que é o encerramento do Sermão da Montanha, quando ele diz textualmente, né, no trecho que ele fala dos olhai os pássaros no campo, olhai os lírios no campo e os pássaros no céu, porque Deus cuida deles. Se Deus cuida deles, por que não cuidaria de nós? Né? Assim, é o texto, né, de Jesus. Mas se você reparar muito bem, no finzinho do Sermão da Montanha, ele diz algo importante. Ao dia basta a sua aflição. Algumas traduções estão o seu mal, mas é a sua aflição. Ao dia basta a sua aflição significa um problema por vez. Quando você quer abarcar, né, todos os problemas que a vida te traz, você fica soterrado. Ou seja, bom, um problema por vez eu consigo resolver. Eu consigo, pelo menos, me preparar mentalmente para suportá-lo. Então, Jesus propunha essa terapia, né, contra a ansiedade. E às vezes a gente se esquece, né, assim, que a terapia está lá. E é só uma questão de nós prestarmos atenção. Como eu sempre digo, isso é o que a gente viu semana passada. E aqui a gente está só dando uma chance da gente relembrar e retomar. Dito isso, vamos lá. Daniel, quer favorecer a retomada? Vamos lá. Curas.
Toda cura procede de Deus. Como Deus é amor, eis que o amor é essencial no mecanismo da saúde. O amor sempre está aberto à compaixão. Não se pode ser compadecido olvidando-se da solidariedade. Desse modo, curar ou curar-se é forma de contribuir para o bem-estar do próximo. A solidariedade abarca todos os seres sencientes, inclusive a natureza nas suas variadas manifestações. Nessa amplitude dos sentimentos surge a necessidade da integração de cada um no organismo geral, sem a perda da sua individualidade. Bom, começando pelo primeiro trecho, né, o primeiro parágrafo, acho que ela traz assim, claro, né, que vamos dizer assim, a verdadeira cura tem origem em Deus, né? Porque toda a força de equilíbrio, restauração e vida, se eu não me engano, o termo que ela usou nos trechos passados, procede da fonte divina, né? Acho que esse foi o termo que ela usou, ou algo semelhante. Então, como Deus é amor, o amor passa a ser o elemento essencial para a saúde no geral, né? Então, aprofundando um pouco mais no trecho, né? A saúde não deve talvez ser vista apenas como um funcionamento correto do corpo, né? Acho que envolve assim, a harmonia entre o todo, né? O equilíbrio emocional, a paz mental e essa sintonia com o bem, né? Então, acho que ela frisou bastante, né? Usando o amor várias vezes no trecho. O amor ele é essencial porque ele acaba reorganizando nós por dentro, né? Se eu entendi corretamente. Então, pacifica, né? Deixa calmos os nossos sentimentos, ilumina, né? Os pensamentos e acaba fortalecendo a nossa alma também com isso. Então, uma pessoa pode receber um tratamento médico adequado, mas quando também cultiva a fé, o amor, né? O perdão, como foi citado no último slide, vai criando melhores condições interiores, né? Para talvez atravessar ali esse processo de cura com um maior equilíbrio. Partindo para o segundo parágrafo, né? Novamente, né? Seguindo falando sobre amor, acho que no segundo ou terceiro dia que eu participei, segunda ou terceira quinta-feira, quando eu comecei a participar do grupo, estávamos falando justamente sobre o amor, né? E acho que liga um pouco do que a gente estava falando, que se eu entendi corretamente, o que o Joana quis trazer nesse segundo trecho, é que o amor, né, assim, não é apenas um sentimento bonito, né? Ele se manifesta em compaixão, solidariedade, né? Então não basta sentir pena ou comoção só da dor do outro, né? Você precisa, de certa maneira, transformar esse sentimento em uma atitude de auxílio, né? E mais uma vez, acho que eu já usei esse exemplo aqui algumas vezes, em um dos estudos que a gente fez, fiz a fatídica pergunta pro Edu, né? Edu, o que dá para saber qual é o rumo que eu devo tomar, né? Ou assim, como eu sei qual é o meu sentido aqui? E aí a resposta foi, essa é a pergunta em forma de brincadeira, claro, né? Mas essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Porque, assim, é difícil de responder, mas o resumo foi que, na dúvida, haja com amor. Né? Então, acho que é um pouco disso que ela traz, né? Então, a compaixão que ela traz é perceber a dor do outro, né? A solidariedade é agir de alguma forma para aliviar ou apoiar, né? Ou amparar aquela pessoa. Então, novamente, né, se eu entendi corretamente, ela mostra que não existe um amor maduro sem a participação na dor alheia, né? Assim, na dor do outro. Então, quem ama não permanece indiferente, né? Então, você vê alguém sofrendo e apenas dizer, poxa, que triste, né? É uma compaixão, vamos dizer, incompleta, né?
mas oferecer uma palavra, uma prece, né, uma oração, uma ajuda prática que seja, né? Ou às vezes simplesmente uma escuta, né? Ou uma presença ali já transforma assim essa compaixão, vamos dizer assim, em uma solidariedade também, né? Que é o que ela colocou também, né? Olvidando-se da solidariedade. Partindo para o terceiro parágrafo, acho que aí amplia um pouco essa visão da cura, né? Então, curar alguém é contribuir, de certa maneira, diretamente para o bem-estar do próximo, né? Mas curar-se também é uma forma de ajudar, né? Porque uma pessoa mais equilibrada, saudável ali, mais pacífica, vamos dizer assim, como já estudamos também na série de Joana, ela passa a influenciar melhor o ambiente em que vive e, consequentemente, os outros, né? Então, de certa maneira, se eu entendi corretamente o que ela quis dizer, a cura pessoal, ela também beneficia os outros, né? Então, muitas vezes a gente pensa que cuidar de nós mesmos cuidar de nós mesmos é algo individual, mas quando a gente cura mágoa, vícios, desequilíbrio, até atitudes destrutivas, né? Já falamos também, a gente deixa de espalhar a dor ao redor, né? Então, frisando, né? Talvez uma pessoa mais curada, né? Vamos dizer assim, se torna mais apta a amar, a servir, né? Conviver melhor. Então, tentando elucidar com exemplo, né? Alguém que trabalha a sua raiva, né, o seu ressentimento ou ansiedade, né, não está melhorando apenas a si mesmo, né, também passa a tratar a família melhor, os amigos, as pessoas com quem convive no trabalho, que muitas vezes a gente convive mais tempo no trabalho com os outros do que a família, né, pelo menos ao longo da semana, então afeta realmente a todos, né. E no quarto parágrafo, é, acho que Joana traz a solidariedade de que a gente não deve se limitar apenas aos seres humanos, né? Assim, acho que ela se estende também a todos os seres que sentem, né? E também a natureza. Não sei se eu estou indo muito fora, mas foi o que eu entendi, né? E, e tudo está ligado dentro de um grande organismo da vida, né? Acho que alguns trechos que a gente estudou, ela trouxe um pouco dessa questão da natureza também, né? E dos organismos da vida de maneira geral, né? Então, a cada criatura deve participar desse conjunto sem que a gente perca, né, a sua individualidade, claro, né? Então, incluindo o próximo, os animais, a natureza e toda a vida. Então, aprofundando um pouco mais, né, acho que é até uma visão ampla de, não sei se é a palavra correta, né, mas assim, uma interdependência, né? Então, assim, que cada ser tem a sua individualidade, né, a sua história, o seu caminho, mas ninguém vive isolado, né? Então, todos nós participamos de uma rede maior, vamos dizer assim, e quando a gente prejudica os outros, os animais, ou o ambiente como um todo, né, ou a vida ao nosso redor, de qualquer forma que ela seja, a gente também desequilibra o organismo geral, né, do que a gente faz parte, né? Então, coisas como o meio ambiente, né, que a gente vê acontecendo muito, isso desequilibra, né? Enfim. Então, cuidar da natureza, respeitar os animais, evitar desperdício, tratar as pessoas com mais dignidade, né? E colaborar com o bem comum são, acho que são formas práticas de viver essa solidariedade que Joana trouxe, né? Se eu entendi correto o que ela disse sobre a solidariedade. Então, acho que o ponto central desse slide é que Joana quis mostrar que a cura real, né, a cura verdadeira, ela está profundamente ligada ao amor, né? Então, e como toda cura procede de Deus, né, como ela diz, e Deus é amor, não há saúde integral sem compaixão, solidariedade e essa integração com a vida, né? Então, curar e se curar não são atos isolados, né? Ambos contribuem para o bem-estar coletivo, né? E
Acho que é isso, Edu. E eu acho que você foi super bem. Talvez, né, assim, 2 comentários simples, porque eu acho que você teve uma leitura muito boa, profunda. A ausência do amar é a indiferença, que é exatamente que nos impede, né, de ter compaixão, empatia e sermos solidários. Quando o problema do outro não me afeta, eu estou sendo indiferente. Então, eu ainda estou centrado em mim mesmo. E isso gera um problema em mim mesmo, né? E assim, o destaque é que você falou bem, né? Assim, a saúde integral passa pelo amar. Isso significa que não é só o lado psíquico que fique saudável quando a pessoa ama. Ele tem um efeito, pelo que a gente explorou, já vem explorando, né? Tem um efeito sobre a saúde física. Então, não é de se perturbar, né? E o outro comentário, também simples, que idealmente, né, nós estamos interconectados com toda a natureza. Alguns exemplos: Francisco de Assis acalmava os animais. Vocês talvez se recordem, né, de um episódio no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que ele dá uma bronca nas formigas. Não sei se recordam disso. Elas pararam de atacar as plantações. A gente ainda vai aprender sobre isso. Como, né, que essa conexão ela ocorre, e também como certamente nós podemos nos utilizar a favor de todos, como também é um dos destaques, né? Que nós estamos interconectados. Como você disse, e ela afirma, a nossa saúde afeta positivamente o meu entorno, por razões que você mencionou. E é isso. Muito bem. Beleza? Vamos para frente? Denise, quer tentar? Uhum. Curar é participar com elevado sentimento de compreensão das debilidades alheias. Essa compreensão expressa-se como tolerância, que ajuda sem reprochar e sem revolver feridas. Curar é tolerar tudo e todos, avançando no rumo da paz. A paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento, o que se faz e como se faz, sempre edificando. E para consegui-lo é indispensável orar. Curar é, portanto, mergulhar no oceano da oração, de onde procedem a inspiração e a coragem para prosseguir no esforço de crescimento espiritual. Vamos lá. Quando ela diz curar é participar com elevado sentimento de compreensão das debilidades alheias, eu entendo que a gente sempre tem que olhar para o outro pelas provações que o outro está passando, tentando entender o momento dele e tentando respeitar o porquê daquilo que ele está passando, daquela enfermidade que ele está passando. Tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. Então, a gente tem que olhar com esse olhar de compreensão e de compaixão. E isso se reflete também na tolerância,
que nos ajuda a aqui não ficou claro para mim. Essa compreensão expressa-se como tolerância, ok, que ajuda sem reprochar e sem revolver feridas, sem apontar, talvez, sem questionar, ou não sei, Então, isso... só para, né, não está indo bem, né? É o uso da paciência, né? Tá. Assim, porque as pessoas, você falou bem, assim, elas estão no patamar que elas estão. Uhum. Então, eu não preciso ficar exasperado, porque as pessoas não estão no patamar que eu precisaria que elas Uhum. estivessem. Uhum. Tá. Isso requer a ferramenta do tempo. Aham. Então, é por isso que ela usa, né, assim, a palavra tolerância. Tá. É respeitar o tempo do outro, né? Isso. Legal. Acho que é isso. Tá. E aí o que ela conclui, ela acrescenta dizendo: curar é tolerar tudo e todos avançando no rumo da paz. Ou seja, eu acho que aqui envolve muito a aceitação também, né? É você aceitar, é você entender o momento, por que tudo aquilo está acontecendo de uma forma pacífica, sem confrontar, ah, sem se revoltar, talvez, né? Por isso que ela diz que avançando no rumo da paz. A paz resulta do equilíbrio entre a razão e o sentimento, o que se faz e como se faz, sempre edificando. Ou seja, eu uso a razão para entender, mas eu também uso o sentimento, de repente, para acolher, para ajudar, para entender o momento dela, para ser empático com aquela pessoa. E para conseguir é indispensável orar. Por quê? Porque a oração não deixa de ser um auxílio que a gente tem do alto, que a gente tem da espiritualidade. Então, talvez quando a gente se encontra num momento que a gente não consegue entender aquilo que está acontecendo, ou a gente não consegue lidar com aquela situação do outro por uma limitação nossa, por uma incapacidade nossa, quando nós recorremos à oração, nós estamos pedindo que o plano espiritual nos ajude, que mostre um caminho, que nos mostre a melhor forma de compreender e de lidar com essa situação, com aquela situação. Então, curar é, portanto, mergulhar no oceano da oração, de onde procedem a inspiração e a coragem para prosseguir no esforço de crescimento espiritual. Porque, de todas as formas, até o momento que eu encaro a dor do outro, o sofrimento do outro, a enfermidade do outro, e eu tenho que lidar com isso, não deixa de ser, para mim também, uma oportunidade de crescimento espiritual, de eu exercitar algumas habilidades, de eu exercitar algumas competências, vamos dizer assim, que talvez eu não tenha desenvolvido o suficiente. É isso que eu entendi, Eduardo. E aí, antes de eu tenho uma pergunta que sempre me pega quando eu falo, quando eu penso nessa questão até onde eu interfiro, até onde eu posso interceder em relação ao momento que o outro está passando. Vou tentar explicar. Se eu acredito que nada acontece por acaso, que tudo tem um propósito e que tudo que acontece na vida tem o objetivo de crescimento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento do meu espírito, se eu vejo alguém passando por uma prova, passando por uma enfermidade, passando por uma necessidade, se eu interfiro ajudando essa pessoa, eu não estou interferindo naquela prova que está contribuindo para o crescimento dela. Por exemplo,
eu vou à padaria todo dia. E todo dia tem uma pessoa pedindo comida na porta da padaria. Certo. O que é esperado de mim? Que todo dia eu dê comida para essa pessoa, eu ajude essa pessoa, ou ao ajudar essa pessoa, eu estou interferindo nessa prova que, de alguma forma, ela concordou em passar para aprimorar alguma coisa nela. Não sei se eu me fiz entender, mas Você até foi quando claro. posso fazer isso que a gente está aprendendo aqui, de acolher, de entender, de ter uma palavra amorosa, o quanto isso é esperado de mim, ou o quanto isso está fazendo com que eu interfira num processo que é benéfico para aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade. Certo. Eu vou retomar a primeira frase do slide anterior. Tá. E dizer que o amar procede originalmente de Deus. Uhum. E a gente que pode, assim, eu vou falar algo, né, assim, que pode soar pedante, assim, Uhum. acho que a palavra é pedante, assim, no sentido, você também são as mãos de Deus. Uhum. Então, é assim, quem te disse que não chegou o momento de interromper o fluxo de dor Tá. no outro? Tá. Então, é assim, ajudar e não esperar pelo fruto. Uhum. Ou é a mesma coisa, ajudar e passar. Tá. E então, a palavra otimista, muitas vezes, Denise, o simples dirigir o olhar com, como você disse, empatia, Uhum. com acolhimento, é mais significativo do que a esmola. Eu não Tá. estou falando para não dar esmola. Tá. Mas muitas vezes, né, assim, esse momento ele é muito relevante. Então é assim, você ajuda, porque pode ser que você seja o instrumento escolhido para estancar aquela dor. Tá. Então é assim, você faz o que é viável. Não vai resolver o problema do mundo. Pode ajudar aquele problema, Uhum. mas essa é a sua função. Tá. Então, é assim, não vale muito, né, assim, o questionamento se a ação poderia ser diferente. Faça o que esteja ao seu alcance e Tá. não se questione demais. É, então, é assim, espalhe a sua influência no mundo. E talvez, né, assim, isso responde à sua pergunta, e me prepara assim para fazer alguns comentários, porque aqui tem algo profundo não dito. E eu preciso elaborar com todos esse profundo, né? Porque ela está falando da cura, mas ela está falando de provavelmente duas coisas assim muito relevantes. É quando você é instrumento de cura. Uhum. Então, a gente, né, nos cursos de passes, né, a gente estudou bastante sobre isso, que é assim, quando você cultiva, né, esses sentimentos nobres, particularmente, né, o amar,
você cria uma capacidade de, eu vou usar uma palavra, inocular fluidos positivos, salutares no outro. Então, é assim, otimismo também contagia. Uhum. Então, é assim, quando você cultiva esse amar, acontece as várias coisas que ela está aqui descrevendo. Só que tem um detalhe, né? E esse é o segundo aspecto, que como você convive, né, você particularmente, mas assim, todos nós convivemos com várias pessoas, muitas vezes nós também absorvemos os fluidos dessas pessoas que estão Uhum. ao nosso lado, Uhum. nem sempre positivos. Então, é assim, é fundamento que de vez em quando você pare, se isole, medite e entre em contato com as forças superiores através da prece, para se libertar ou se liberar desses fluidos que muitas vezes podem ser negativos do meio e de onde você absorveu, né? Assim, tais fluidos negativos. Isso é relevante, porque é a questão da limpeza da fonte, né? Assim que você consegue através do uso da prece. Porque muitas vezes, assim, se você não faz isso de vez em quando, você pode ficar sobrecarregado, sobrecarregada com esse contágio. Então é importante, né, assim, que você pare e use do concurso da prece para conseguir esse objetivo. Ela fala de um jeito muito bacana, né? Assim, na prece você tem inspiração e coragem para prosseguir. É verdade, né? Assim, mas também você consegue esse processo de limpeza, né, de si mesma. Então, é relevante, principalmente se nós estamos falando, né, assim, de processo de cura. Faz sentido? Faz total sentido. Legal, obrigada. Opa, de vez em quando nós precisamos nos servir dessa fonte. Uhum. E aqui é o encerramento desse capítulo. Lena, pode ser você, Lena? Eu vou tentar. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vige no universo. Nem sempre será a cura a falta de doença ou a ausência do medo, porém, ela se caracterizará pela confiança e pela ação enobrecida, que superarão os obstáculos, liberando o ser do primarismo que nele se demora, expresso nas mazelas que conduz das reencarnações infelizes. Curar é liberar-se do ego inferior e alar-se ao eu profundo, espiritual, sua realidade legítima. Sempre que Jesus curava, envolvia o paciente em sucessivas ondas de amor, e por sabê-lo eterno,
necessitado de novas e contínuas viagens carnais iluminativas, recomendava conciso. Eu não estou conseguindo ver o que ele recomendava. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Uhum. Vamos lá. As curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se, cada qual no contexto do equilíbrio que vive no universo. Aí eu vou me colocar eu, né? As curas verdadeiras. Então, se eu tomo a decisão, né, de me equilibrar, de procurar meios para que eu possa me elevar, né? Se eu busco desses recursos, né? Então, é cada um que vai buscar a sua. Cada um tá num estágio que, dentro daquilo que a gente consegue hoje, mesmo estando aqui no mundo de provas e expiações, talvez no começo, caminhando, né, para a perfeição, cada um consegue se melhorar, cada um consegue, dentro do possível, buscar a sua cura, né? Procurando se encontrar, se ligar ao superior, né? E se equilibrar dentro do universo, dentro dos recursos que Deus dá para a gente. Nem sempre será a cura a falta de doença ou a ausência do medo, porém ela se caracterizará pela confiança, pela ação enobrecida, que superarão os obstáculos. Quer dizer, nós temos nossas dificuldades, né? Eu sempre estou enfrentando um desafio e outro, nós, né? Cada um tem seus desafios, suas lutas, né? Para enfrentar, mas a gente pode passar por isso, né? Buscando essa melhora, né? A gente vai enfrentar a doença? Sim, nós vamos enfrentar a doença. Muitas vezes o medo, aquele que trava a gente diante de um obstáculo, né? Mas ela fala que essa cura, né, se caracterizará pela confiança e pela ação enobrecida, né? Então, eu tenho que confiar, eu tenho que fazer boas obras, né? Porque a gente é responsável, né? Pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente faz. E segundo nossas palavras ou nossas ações, nós vamos superando, né? Esses obstáculos, procurando fazer boas coisas, liberando o ser do primarismo, que nele se demora, expresso nas mazelas que conduz das reencarnações infelizes. Eu trago vícios, eu trago coisas do passado, muitas vezes gatilho que desperta em mim aquilo que eu não quero, mas aquilo que me faz mal, ou que faz mal para quem está comigo. Mas eu tenho que me localizar, me colocar de novo no caminho para que eu possa me liberar desse primarismo, como ela diz aí, né? Curar-se é liberar-se do ego inferior e alar-se ao eu profundo, espiritual, sua realidade legítima. Então, é se liberar mesmo das coisas que a gente traz, né? E traz de outras encarnações e muitas vezes dessa mesmo, porque o quanto que a gente tem buscado se melhorar a cada dia, nessa vida assim mesmo, nessa encarnação, muitas coisas a gente faz que depois a gente não se orgulha, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, tem muitas coisas que a gente faz que depois a gente se arrepende e vê que pisou na bola feio. Então a gente precisa procurar se liberar e
procurar se ligar ao que é superior, se ligar ao que Jesus tem recomendado para a gente, né? E ela fala que sempre que Jesus curava e envolvia o paciente em sucessivas ondas de amor, e por sabê-lo eterno necessitado de novas e contínuas viagens carnais iluminativas, recomendava conciso, vai, não peques mais. Então, ela fala que necessitado de novas e contínuas viagens carnais iluminativas. Eu entendi aqui que são várias reencarnações, né? Porque somos espíritos imortais, e isso Jesus já sabia, né? E ele dá novas oportunidades através das várias encarnações, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, aproveitar o hoje, esse presente que a gente recebe, né? Essa encarnação, para que a gente também possa se curar de coisas que a gente ainda traz, né? E poder colaborar com a cura daqueles que caminham com a gente, com a cura daqueles que se chegam na casa espírita procurando uma palavra, um socorro através do passe ou do atendimento, procurar ouvir os nossos familiares, nossos filhos, porque quando a gente ouve alguém que está necessitado, às vezes nem é de uma palavra, é mais de um ouvido mesmo. Então a gente está caminhando também para poder não só se iluminar, mas iluminar o outro também. É isso que eu entendi, Eduardo. Você pode ajudar, por favor. Não, acho que foi super bem, né? E, de fato, né, assim, no segundo parágrafo tem algumas coisas, assim, importantes, né? E, de certa forma, você já tinha mencionado antes, que é assim, ó, nós trazemos, né, do nosso passado, quase sempre, né, as nossas dificuldades. E agora que a gente está desperto para essa realidade da necessidade de que nós precisamos progredir, sabemos que a ferramenta é amar. Então, isso gera, ela chama, né, a confiança. Porque é assim, muito bem, eu sou produto das minhas ações transatas, né? Frase de Joana. Ciente disso, eu posso me modificar agindo melhor agora. E, de vez em quando, você escorrega, né? Discute com a sogra, não sei, né? Mas, quando você se nota, né, que teve um desvio, não interessa, recomeça. Esse escorrega e recomeça é a confiança, porque você não perdeu o rumo. Então, é assim, isso é sinal de saúde. Né? Assim, que você tem, né? Assim, ainda que você esteja nesse processo aí de liberação, né? Assim, das mazelas de outrora. Isso é relevante, né? Assim, ela menciona algo, e eu já me referi a ele algumas vezes. Eu conheci Jerônimo Mendonça, né? A Jane, lá de Uberaba, o chamava de O Gigante Deitado. Para quem não conheceu quem foi Jerônimo Mendonça,
ele era cego, paralítico, ele tinha um problema que alguma questão nervosa, alguma questão ligada ao sistema nervoso, que ele sentiu um calor insuportável. E ele andava no Brasil inteiro fazendo palestras. Paralítico, cego, e assim, tinha que ser levado num divã, assim, para fazer a palestra. E era interessante porque ele tinha um vozerio, assim, super alto, né, assim, e ele, nas palestras dele, ele cantava, ele fazia piada, ele era uma figura, um espírito muito sólido. E é, muitas vezes, né, as pessoas iam falar de problemas, às vezes problemas, né, importantes, mas esqueciam que a situação física dele era precária, né, mas pediam conselhos e ele se dispunha a ouvir, né, depois das palestras. E, e o Divaldo, né, faz essa pergunta: mas quem é o doente, né? É Jerônimo Mendonça ou é a pessoa que vem às vezes reclamar por coisas muito pequenas da vida? Ele era saudável, só que ali estava num quadro, né, de provação para mostrar, né, como é que se vive naquela situação. Mas ele era saudável, só que era paralítico e cego. É, mas eu vi pouca gente com a mesma, é, vamos dizer, o mesmo patamar, né, de confiança e fazendo palestra pelo Brasil inteiro aí. É isso, né? Assim, nós estamos nos recuperando das nossas dificuldades. Então é preciso que a gente saiba nos manter nesse rumo que é a da nossa própria regeneração, né? Assim, porque quando você se mantém nesse rumo, isso por si só já nos traz a satisfação íntima, que traduz sementes de felicidade futura. Não podemos desistir, não podemos abandonar, né, assim, o caminho que nos traz essa situação. Acho que era isso, Lena, que eu queria adicionar ao que você falou. Beleza? E com isso nós terminamos o capítulo Curas. Vamos começar o próximo. Eu só preciso compartilhar. Estão vendo? Sim. Então, nós chegamos ao capítulo 24, Inteireza Moral. Aí a capa antiga do livro, a capa, acho que é a capa atual do livro, já ainda é lá. E, como sempre, nossa homenagem ao médium e à autora do livro. E
vocês possivelmente conhecem essa lenda. Alguém se recorda que essa pedra está fazendo aí? Sim, sim. Quer falar, Denise? Quero. É o mito de Sísifo, né? Ele desafiou os Sísifo. deuses Isso. em relação à morte. E aí o Isso. castigo que ele recebeu dos deuses por ter desafiado é que infinitamente ele rolaria essa pedra montanha acima, e quando chegasse lá, ela voltaria até a base da montanha e ele ficaria nesse movimento indefinidamente como castigo, por ter É, desafiado os deuses. muito bem, dona Denise, muito bem. Né? É a figura que representa o mito de Sísifo. E ele não só enganou os deuses, ele enganou a morte também, né? Porque ele prendeu a morte. E aí os humanos pararam de morrer, até que então ele foi denunciado, né, ao deus aos reis dos deuses, e ele então criou esse castigo. Mas Sísifo aqui representa a ausência de inteireza, né? Assim, é só para a gente se localizar, né? Assim, o que tem a ver essa pedra com inteireza moral? É isso, né? Assim, porque ele ele enganava, né? Mas eu tenho que dizer, a história é interessante, assim, porque ele era muito inteligente, assim, mas ele enganou os deuses, enganou a morte e, né, ficou condenado aí a rolar a pedra montanha acima, e toda vez que ele chegava perto do pico, escapava das mãos a pedra e ele era obrigado a recomeçar. Sísifo. Patrícia, quer retomar? Sim. O indivíduo íntegro não se utiliza de expedientes arbitrários, astuciosos, a fim de conseguir alcançar as metas que ambiciona. O uso dos recursos desonestos gera problemas mais complexos do que aqueles que se propõem a solucionar. A pessoa que desdenha a integridade moral sofre instabilidade emocional, insegurança, receios contínuos, sob a expectativa de ver-se desmascarado. Interiormente, experimenta contínua insatisfação que decorre das ambições desmedidas que espera atingir de forma irregular. Jesus preferiu a morte inflamante ao conluio com as forças dominantes do seu tempo, que esmagavam o povo, responsáveis pela miséria em sua multiface. A malandragem, né? o manifestar as suas vontades através de uma inteligência, como no mito do Sísifo, muitas vezes é o que a gente chama de jeitinho, dar um jeitinho, né? O jeitinho nada mais é que o nosso ego inflamado, né? A nossa arrogância em falar, eu vou conseguir de qualquer jeito. E muitas vezes isso não é aquilo que a gente necessita. Um ego inflamado vai precisar muito mais do que um auto-amor mais equilibrado. O auto-amor equilibrado, ele não tem tantas necessidades. A necessidade que você acha que tem, muitas vezes é um recurso social. Várias vezes nós somos vítimas do marketing do dia a dia. Eu lembro
de coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, fui no supermercado, falei: "Vou comprar uma gelatina, que é bom para articulação", motivos de saúde. Só que eu vi uma criança olhando a mesma gelatina que eu, porque ela viu na propaganda do intervalo do desenho animado. Então ela precisava daquela gelatina que viu na propaganda. Muitas vezes a gente é vítima de recursos sociais ambiciosos. E a gente se reconhecendo no papel de adulto, a gente percebe: eu quero saúde comprando tal da gelatina, ele quer não, ele quer estar no status social de eu vou comprar aquilo que as outras pessoas estão consumindo. Quando eu vi isso, eu falei assim: "Será que eu preciso mesmo dessa gelatina? Eu posso usar outra gelatina, né?". Não que não tivesse para comprar para ela e para mim, mas isso daí é um exemplo com extrema simplicidade. Eu lembro da minha mãe, muitas vezes, tentando me educar, ela falava assim: "Você quer resolver alguma coisa que não tem solução". E ela dizia: "Se não há remédio, remediado está". Porque ela tinha em mente, não é a gente que tem que alterar a situação, mas o nosso conteúdo interno. Se adaptando a alguma situação, a gente está muito mais próximo de um ser mais adulto do que anteriormente. Nós somos crianças crescendo no mundo, ainda. E nessa situação que a gente se encontra, quando a gente se depara com obstáculos, o preferível é, todas as vezes, o que fere a minha moral, fere a mim e ao outro, então a sua moral está correta. Se a sua moral permite ferir a si mesmo ou ao outro, será que é a moral correta? Então, autoconhecimento vai trazer o nosso amor próprio de volta. Interage com a nossa perseguição à evolução. E Jesus, maior exemplo, vai todas as vezes nos orientar no nosso caminho, seguindo o exemplo dele. Para mim, exemplo de maturidade emocional é lidar com os desafios. E Sísifo talvez um dia encontre a real felicidade, sabendo que aquela pedra desliza por um motivo. A gente ainda também precisa descobrir os nossos motivos. É assim que alcançamos a autorrealização. Obrigado, Patrícia. É, porque, assim, integridade, assim, talvez me detendo um pouquinho, né, no significado da palavra. A pessoa íntegra é quando ela é uma só, né, assim, ela é uma pessoa íntegra. Ela não tem uma face no trabalho, uma face aqui na reunião, né, no centro espírita, outra face na família. Não, é a mesma pessoa. A pessoa íntegra. E assim, essa integridade, né, assim, ela é tão mais sólida quando a pessoa ela não teme ser íntegra, né, assim, porque pode ser que a resposta seja não para o chefe, e tá tudo certo, porque isso pode ser integridade, né? Jesus falava sobre isso. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Que significa isso, né? Assim, não temer. Muitas vezes, quando você cede por. Eu vou usar a mesma expressão que você usou, Patrícia. Pressão social. Bom, você se tornou um seguidor.
E o que significa isso? Né? Assim, você começou a se esfacelar. E muitas vezes, quando isso acontece, gera esses quadros, né? Assim, que ela está referindo isso aqui, né? Instabilidade emocional, insegurança, receios, né, de que a pessoa vá se ver desmascarada. E a própria pressão social, né, assim, a internet é danada para isso, muitas vezes, né, assim, a internet mostra uma vida social que ela é ilusória. A vida, ela é feita de luta. A luta faz parte, a luta faz bem. É importante, né, assim, que você aprenda com a luta. Então, por que não querer a luta? Por que tem que ser sempre uma face risonha da vida? Pode ser risonha, mas são situações que a gente vive, né? Então, assim, a integridade permite que você seja você sempre. Então, é importante que a gente busque isso. E veja que interessante. Quando você tem a humildade não é você se diminuir. Humildade é você reconhecer quem você é, só isso. Quando você tem essa humildade de saber quem você qual o problema, né, assim, de você ter dificuldades? Ué, são oportunidades de aprendizado que você tem. Isso faz da vida uma experiência interessante. Qual a dificuldade com isso? Vamos para frente. Beleza? Vamos. Raíssa, você gostaria de tentar? Nós estamos no preâmbulo do capítulo Inteireza Moral. Vamos lá. Desejando estar bem contigo, portanto, com a vida, tudo quanto procures fazer, realiza-o nobremente. O que não conseguires de forma regular, não te preocupes, pois que não te fará falta. Cada um recebe de acordo com o merecimento da necessidade da evolução. Assim, desenvolve os valores morais, objetivando a imortalidade, na qual te encontras mergulhado, e Deus estará contigo nessa grandiosa tarefa. Me vem em mente a fala de Jesus de buscar primeiro o reino de Deus e o restante vai ser acrescentado. Porque muitas vezes na vida a gente tira o foco das coisas de Deus e acaba se perdendo. Eu acho que esse se perder é uma forma de Deus nos mostrar o que ele espera da gente em termos de propósito. Então, para mim, também esse trecho está muito ligado ao que a gente estava conversando antes sobre a cura, porque buscar a cura, no fim, fazer esse mergulho dentro de si mesmo para que a gente não deixe o subconsciente, as nossas feridas, guiarem as nossas decisões. Então, quando a gente está guiado pela ferida, a ferida, por exemplo, de alguém que não tem dinheiro e está buscando crescer na vida. A pessoa pode, ferida, pensar, eu vou fazer de tudo para conseguir isso. Mas esse tudo vale a pena passar dos limites do que é moralmente correto para conseguir alcançar aquilo que deseja? Eu quero crescer no trabalho, mas eu vou
puxar o tapete do meu colega? Vale a pena puxar o tapete do outro para conseguir o que eu quero? Então, acredito que isso está muito relacionado a essa cura, porque quando a gente entra num estado que foi comentado antes de união, que é um estado em que eu entendo Deus como um pai de todos, né, que às vezes é uma dificuldade grande a gente enxergar o outro que faz mal para a gente como um filho de Deus, que Deus também está cuidando dele, está amando ele, né, e a gente ter essa visão também. Uma união comigo mesmo, no sentido de eu conseguir olhar para as minhas feridas, curar as minhas feridas, manter essa cura, né? Porque, como foi comentado antes, pode ser que eu tenha uma vibração momentânea muito alta, né? De conseguir ser curada, como Jesus dizia, a tua fé te curou naquele momento, mas depois eu possa retornar, né, à doença ou ao estado mental doente por voltar ao pecado, seja qual for esse pecado, né? Seja de raiva, seja num estado, né, interior que vai me fazer mal, de ansiedade, como foi comentado. Então, a partir desse estado de união, a gente deixa de olhar para a vida do ponto de vista da dor, da ferida, né, de enxergar o outro como um oponente, como uma ameaça, e a própria vida dessa forma, né, de enxergar a vida como, nossa, minha vida não está dando certo, né, ter esse sentimento de falta de esperança e passa a entrar nesse estado de união, né, de ser um filho de Deus, de estar buscando esse reino de Deus, que é essa paz interior que Jesus dominava, né, era alguém que passou por situações muito complexas psicologicamente, mas conseguia manter essa paz interior e, a partir disso, né, conseguir tomar decisões com base nessa consciência. Muito bem, Raíssa. É bem por aí, né? Assim, nós estamos onde estamos e, no estado que estivermos, agir da melhor forma que nós pudermos. Ela diz isso sinteticamente, né? Realiza-o nobremente. É quando você faz o melhor que você pode. Não significa que você vai conseguir fazer tudo. Significa que você faz o que você consegue. Quando você faz dentro desse seu limite, né, é um pouco engraçado. Você, ao fazer isso, você sempre está explorando o seu limite. Isso significa que você está crescendo. O que você não pode agora, poderá depois. Conseguirá depois. Então, tem a ver com aquele estado de confiança que a gente comentou, né, assim, que te permite se manter nesse rumo. Então, é a gente ter esse centro, né, assim, de onde você não sai dele, né, assim, você sabe onde você quer chegar. Então, por que a mudança de rumo? De modo algum, né, assim, fazer algo não regular, né, assim, de modo que você venha se arrepender depois. Aquilo que você erre por uma questão de ignorância, muito bem, você vai aprender com ele. Isso faz parte. Não te diminui se isso acontecer. Nós, na busca de crescer e de aprender, você pode se enganar. Retoma quando isso acontecer, faz novamente. Então, como eu usei essa expressão ainda hoje, né, assim, isso faz sim da vida uma experiência interessante. Interessante significa que, se você faz isso, tem uma certeza que, quando termina a existência física, você está bem melhor do que como você começou.
Então, por que a dúvida? Né? A integridade ela precisa fazer parte do nosso processo de crescimento. Né? Significa que também é uma conquista, né? Que pode você estar trabalhando para alcançá-la. Muito bem, Raíssa. Obrigado. Só para voltar, Carlos, você está podendo? Posso sim, Edu. Vamos lá. Vamos lá. A quase totalidade das criaturas humanas, diante dos desafios, invariavelmente, posterga as soluções de profundidade, tomando decisões apressadas que não resolvem os problemas. Ou, quando tentam equacioná-las, fazem-no de tal forma que dão surgimento a futuras dificuldades. O fato decorre da ausência de interesse moral, do receio de aprofundar o exame das causas que geram as aflições e do medo de enfrentá-los com decisão firme. A tibieza de caráter, ou seja, a força, ou seja, a integridade do caráter, propõe Não, é a trégua. fraqueza. A fraqueza, Tibieza, desculpa. Tibieza, fraqueza. Perdão. Obrigado. A tibieza de caráter propõe trégua à situação perturbadora, diminuindo os efeitos danosos dos incidentes sem ir ao encontro dos fatores que os desencadeiam. Então vamos lá. A gente estava falando, teve lá o Sísifo, né? Só para uma ilustração. O Sísifo fez uma lambança, mas ele quis dar uma desperta em cima de todos, de forma que, achando que ninguém ia descobrir, e sendo descoberto, teve aquele grande castigo. Então foi uma má fé assim absurda. Quem que tiver curiosidade vai ler e tenta ver que ele tentou enganar a tudo e a todos. Então mereceu um belo no castigo que foi o que recebeu. Então vamos lá. Todos nós temos desafios, tá? E muitas vezes a gente só vai adiando, 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 pormenorizando, esquecendo propositalmente. E quando a coisa está para explodir, que a gente vai tentar resolver eles. Ou, pior, jogar para outros resolverem. Aqui não fala isso, mas muitas vezes isso acontece com a gente. Estou indo um pouquinho além do texto. E isso só piora a coisa. Só adia. E isso pode ser uma característica de fraqueza moral, de imperfeição moral. E todos nós temos, tá? Ninguém aqui é espírito evoluído, tenho certeza. Então, o quanto mais a gente fugir dessas situações, o quanto mais a gente adiar nossos problemas, pior para nós, especialmente, e para aqueles que nos rodeiam. Ainda que a solução mais dura, mais difícil e a mais penosa seja a mais correta. Ao passo que o adiamento, a fuga e a postergação podem, a um curto prazo, resolver a situação. Ou melhor, adiar a situação. Mas o problema ainda continuará. É o caso do Sísifo. Ele tentou fugir da morte, de várias estratagemas, e acabou levando um castigo pior do que a própria morte. Isso porque na mitologia a morte era vista poderia ser visto como um castigo, que era o que Sísifo queria evitar. Então, é esse tipo de
recado, tipo de mensagem que Joana nos traz, dizendo que nossos problemas, nossos defeitos, nossos vícios, nossas imperfeições que vieram de várias encarnações que tivemos e que ainda temos, não devemos deixar para a próxima encarnação, ou para a semana que vem, ou para daqui para o ano que vem, no próximo verão. É um esforço diário. E é aquele lema de todo espírita, tentar ser hoje melhor do que foi ontem e tentar ser amanhã melhor do que foi hoje. Então, pessoal, aproveitemos essa oportunidade. Como já falei várias vezes, não existe elevador ou escada rolante para a elevação moral, a elevação do espírito. É um degrau de cada vez. Às vezes esse degrau é muito forte, é muito alto, mas existe algum contorno que pode ser mais longo, mas chega no mesmo lugar. E para todos eles existe a sua forma de esforço. Então, a inteireza moral é uma obrigação que todos nós devemos ter conosco mesmos, ou seja, cada um ter essa obrigação consigo mesmo. A gente não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã, mas o esforço diário, o não sucumbir às tentações, o não sucumbir às fraquezas, é esse esforço diário. Como o Eduardo bem disse, a cada dia o seu problema. Amanhã o sol nasce de novo, amanhã estaremos despertando para um novo dia. Mais oportunidades, mais desafios. Os problemas de hoje continuarão amanhã. Mas não é por isso que estamos impossibilitados de pedir ajuda, de pedir apoio. Então, ou talvez também de auxiliar, de dar apoio. Muitas vezes aquele mais necessitado está do nosso lado. Agora que já são 9h30. Edu, era isso. Desculpa aí, eu me alonguei demais. Mas fica à vontade para concluir. A gente continua semana que vem. Tá certo. Eu vou tentar bem brevemente para a gente não... de fato, né? Assim, nós não devemos fugir do necessário enfrentamento. Esse enfrentamento é tanto do problema de agora, quanto a compreensão do nosso centro de decisão, que é interno. Então, ela comenta, né, o processo de autoconhecimento ele é relevante no sentido de você garantir a sua própria integridade. Por que você toma tais decisões? Por que você se sabota? Por que você escolhe opções piores? Parte desse autoconhecimento que é preciso fazer esse, né, exame interior, de modo que você saiba fazer escolhas melhores. Né? Então, assim, não tem dúvida. Enquanto você foge, que é essa tibieza de caráter, você arrasta um problema. E há um momento, né, assim, eu já fiz a imagem da sacola para vocês, né, a sacola da sombra, que eu não vou só falar na semana que vem. O que é a sacola da sombra? Mas você vai não resolvendo os problemas e jogando numa sacola. Tem uma hora que você está gastando tanta energia para arrastar essa sacola que você está parado. Né? Então, é preciso integridade para você não fugir dos problemas, resolvê-los. Isso é importante.
como o Carlos destacou, nosso tempo está bem curto e Vera, você podia fazer a nossa prece hoje? Posso, sim. Deus, nosso Pai, que nos ama intensamente, nos acolhe, acompanha-nos, nos ajudando em todo o processo de trabalho para a nossa evolução. Queremos agradecer todas as bênçãos recebidas e agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelas oportunidades de estudo como este que fazemos através de Joana de Ângeles, que nos deixou este tesouro de literatura. Agradecemos também. Sabemos, Mestre, que estás conosco e todos os espíritos trabalhadores do Senhor estão também atuando neste mundo tão necessitado em nome do bem. Precisamos, Senhor, do amparo e da ajuda para continuarmos nesta luta incessante, mesmo que lentamente, mas continuarmos à procura do melhor caminho para a nossa evolução, porque sabemos que através da nossa melhora, melhoramos o entorno e melhoramos este mundo também. Se conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Vera. Obrigado a Amém. todos. Boa noite.